A Antártida é o continente mais remoto do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto, pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros. Olhando para ela, você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Uma das teorias sustenta que a civilização Atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico, quando ainda não era coberto pelo gelo. Devido aos períodos cíclicos da Terra, ou seja, as eras glaciais e interglaciais, acreditava-se que a Antártica era na verdade uma floresta tropical. Porém, uma imagem recente do Google Earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado. Não se sabe a qual civilização pertenciam, mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a Atlântida. Esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles. Na década de 1970, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente. Acredita-se que existam mais de 400 deles. O Lago Vostok, por exemplo, o maior lago subglacial da região, fica embaixo de 3 quilômetros de camadas de água congelada espessas. Também existem cavernas de gelo azul intocadas e escondidas. A água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da Terra. E os cientistas acreditam que alguns lagos têm cerca de 15 milhões de anos. Que velhos tempos, hein? Agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente, digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica. Depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades, que foi o que formou a queda de sangue. E por falar em quebra-cabeça, esta imagem pode ser bem intrigante. Afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? Bem, um pouco de história primeiro. Em 1956, os Estados Unidos fundaram a Estação de Pesquisa McMurdo, que é o maior centro científico do continente até hoje. No seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas. E eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender às suas necessidades diárias. Foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá. E até bateram um recorde mundial do Guinness com isso. O caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo e é o mais solitário do planeta, pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros. As temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana. Na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta. A temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos, mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos. Pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes, como as bolhas de gelo. Essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano, que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho, compondo um cenário lindo e exótico. Acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? Alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico. Para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do Lago Michigan.
Esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente. Mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970. Portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente. Porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa. Os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região. Há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens. Diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? A única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo. Ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então. Foi apelidada de pirâmide, mas seu nome científico correto é Nunatak, que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo. Existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide, como Matterhorn, na Suíça. Então não, isso não é mesmo uma construção humana, temos certeza disso. E a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua. Um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante. Pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente. A verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos, mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado. E adivinha? Recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental. Foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos. Geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada. Então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? Mas sim. O vulcão, conhecido como Monte Erebus, é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo, com magma líquido e lava fervendo há eras. Na verdade, ele está ativo há mais de 1 milhão de anos e é o segundo vulcão mais alto da Antártica, com 3.600 metros. Falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada, mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? Isso não é ficção científica, é a mais pura verdade. Marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região. A pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico. A Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo. De acordo com a National Geographic, fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá. Mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente, tornando-o completamente incolor. Isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina, que dá ao sangue sua cor vermelha. Incrível, né? Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs, certo? Então, aqui estão algumas curiosidades. Você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3.000 anos? E que, assim como na Groenlândia, na Antártida é onde existem mais deles no mundo? Eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg.